O Vasco da Gama começou a semana com o pé no acelerador e a torcida já está em festa. Agora é oficial, Thiago Mendes é o novo reforço cruzmaltino. O volante desembarcou no Rio de Janeiro na noite de terça-feira e foi recepcionado por representantes do clube. Logo em seguida, teve seu nome anunciado nas redes sociais do Gigante da Colina, o que aumentou ainda mais a expectativa do torcedor que quer ver um time competitivo e com ambição nesta temporada. Ao chegar em solo carioca, Thiago Mendes recebeu das mãos da equipe de comunicação do clube a camisa número 23, que será a sua identificação dentro de campo. O jogador, inclusive, já posou para fotos com o novo uniforme e deixou claro o entusiasmo com essa nova etapa na carreira. Apesar da apresentação pública, o contrato ainda não está completamente assinado. Thiago Mendes selou um pré-contrato com o clube, o que significa que sua oficialização depende apenas da aprovação nos exames médicos que estão sendo realizados nesta quarta-feira. Caso não haja imprevistos, ele será finalmente integrado ao elenco e assinará um contrato até o fim de 2027. O volante foi claro ao falar com os jornalistas que estavam no aeroporto, ainda não está em plenas condições físicas para entrar em campo. Ele admitiu que precisa de mais tempo de preparação e por isso não estará disponível para o clássico contra o Botafogo neste sábado, nem para o confronto da próxima terça-feira, válido pela Copa Sul-Americana contra o Independiente Del. Vale! E por falar em Sul-Americana, o calendário vascaíno está movimentadíssimo. Depois de encarar o Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta o time equatoriano em jogos de ida e volta pelos playoffs do torneio continental, com o duelo decisivo marcado para o dia 22 de julho em São Januário. A expectativa interna é que Thiago Mendes esteja plenamente recuperado e pronto para estrear justamente nessa partida de volta, que pode marcar a classificação do Vasco para as oitavas de final. Vale lembrar que o nome de Thiago Mendes surgiu por um pedido direto do técnico Fernando Diniz, que vê no volante uma peça-chave para o meio-campo e aposta na sua experiência internacional para equilibrar a equipe. Mas o movimento nos bastidores do Vasco não para por aí. A diretoria liderada por Edmar Lopes segue ativa no mercado da bola e já está de olho no próximo reforço. Agora, o foco se volta para o setor ofensivo. O clube quer trazer um ponta de velocidade, um jogador que atue pelos lados do campo e que chegue com status de titular. Os nomes de Alan Minda e André Gomes aparecem entre os mais comentados internamente, mas as negociações ainda estão em fase de avaliação. Apesar do interesse, a expectativa é que nenhuma contratação aconteça ainda nesta semana. A tendência é que qualquer novidade só ocorra a partir da próxima segunda-feira, com a diretoria trabalhando com cautela para garantir uma contratação certeira. O Vasco não quer repetir erros do passado quando contratou jogadores apenas para compor elenco. A ideia agora é diferente, trazer alguém que chegue para vestir a camisa e resolver. A comissão técnica já deixou claro que não se trata de contratar por contratar. O alvo é um ponta decisivo que chegue para assumir protagonismo e elevar o patamar técnico do grupo. E para isso o clube pode contar com um reforço fora de campo, dinheiro novo, entrando nos cofres cruzmaltinos. A venda de 2 jogadores formados em São Januário pode render uma bolada ao clube, possibilitando um investimento maior nesta janela. A primeira boa notícia financeira vem da possível negociação de Gabriel Peck. O atacante, que atualmente defende o Los Angeles Galaxy, está na mira do Palmeiras. O clube paulista já recebeu um sinal verde para formalizar uma proposta pelo jogador e, caso a negociação avance, o Vasco pode embolsar até 3 milhões de dólares. Isso porque o Gigante da Colina ainda detém um percentual dos direitos econômicos do atleta. A segunda fonte de receita vem da Europa, mais precisamente da Itália. Douglas Luiz, outro cria da base vascaína, está em processo de saída da Juventus. A equipe italiana fixou um preço mínimo de 35 milhões de euros para liberar o jogador, o que representa mais de 220 milhões de reais na cotação atual. O Vasco, por ser o clube formador, tem direito a 5% desse valor graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Somando as duas operações, o Vasco pode arrecadar aproximadamente 26 milhões de reais.
É uma quantia considerável, especialmente em um momento de reconstrução e planejamento de elenco. Esse dinheiro pode ser direcionado diretamente para a contratação do ponta desejado, tornando possível trazer um jogador acima da média que chegue com status de titular absoluto. A torcida já começa a sonhar com nomes de peso, enquanto a diretoria trabalha nos bastidores para garantir mais qualidade ao elenco. E mais do que reforços, essa movimentação financeira também é um respiro importante para o clube, que precisa gerar receita constantemente para manter o funcionamento da estrutura e investir de maneira equilibrada. Enquanto as movimentações continuam, outro nome que pode entrar no radar vascaíno é o meia Matias Rojas. O jogador paraguaio, que teve passagem recente pelo Corinthians, está livre no mercado após rescindir com o River Plate. Na época em que ainda defendia o Racing Rojas, quase foi contratado pelo Vasco, mas a negociação acabou não avançando. Agora, com a saída do River, o meia se torna uma oportunidade interessante. Ele tem qualidade e experiência internacional e, o mais importante, está disponível sem custos de transferência. Seu salário, embora considerado elevado por alguns clubes, ainda está dentro de um patamar acessível para os padrões do futebol brasileiro, especialmente se o Vasco confirmar a entrada da verba milionária oriunda de Peck e Douglas Luiz. A chegada de Rojas seria uma resposta direta à carência de criatividade no meio-campo vascaíno. Hoje o setor sofre com a falta de opções consistentes e nomes como Gabriel Pirani, que também está sendo analisado, não são vistos como soluções imediatas. Rojas, por outro lado, poderia chegar e assumir o papel de armador, ajudando o time a ter mais posse de bola e qualidade na construção das jogadas. E mais, é um jogador acostumado a decisões, o que pesa muito em um time que terá confrontos decisivos na Sul-Americana e no Brasileirão nas próximas semanas. Seria uma contratação estratégica, tanto tecnicamente quanto financeiramente? Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, a imagem do clube segue em evidência na mídia nacional. Em recente entrevista concedida nos Estados Unidos, o comentarista esportivo André Rizek falou sobre o impacto que o Vasco ainda exerce no cenário esportivo e midiático. Segundo ele, o clube tem uma das maiores torcidas do Brasil e continua gerando audiência mesmo em momentos complicados. Rizek destacou que o Vasco é pauta constante justamente porque, apesar dos desafios, segue sendo relevante. A torcida acompanha, cobra, vibra, sofre e se mantém engajada. Isso faz com que o clube esteja sempre no radar da imprensa e, claro, também dos patrocinadores e investidores. Durante a entrevista, Rizek também falou sobre a importância de Pedrinho na presidência do clube. Disse que enxerga o atual mandatário como uma figura que salvou o Vasco de uma situação ainda pior, especialmente no contexto da SAF. Segundo, ele é natural que o comentarista Pedrinho tenha opiniões diferentes do presidente Pedrinho, já que na prática as decisões exigem responsabilidade e impactos reais. A fala reflete o entendimento de que a gestão do clube passa por um momento delicado, mas que há esforços para colocar o Vasco novamente nos trilhos. Essa visão de fora sobre o momento do Vasco reforça aquilo que o torcedor sente: o clube está em reconstrução, mas se movimentando com coragem. A chegada de Thiago Mendes, a busca por reforços no ataque, as possibilidades financeiras com Peck e Douglas Luiz e até mesmo a chance de repatriar Matias Rojas mostram um clube ativo que não quer apenas sobreviver na temporada, mas também sonhar. Mais alto, a pressão é grande, é verdade. Mas o torcedor vascaíno é movido à paixão e sabe que quando o clube se organiza, a resposta vem dentro de campo. A expectativa para os próximos jogos é alta. Além do clássico contra o Botafogo e dos duelos decisivos na Sul-Americana, o Vasco terá pela frente confrontos importantes no Campeonato Brasileiro, incluindo um embate contra o Grêmio. Cada ponto vale ouro na tabela e a chegada de reforços pode ser determinante para o desempenho do time na reta decisiva da temporada. A comissão técnica segue trabalhando para preparar o elenco da melhor forma possível e a diretoria tenta dar as ferramentas necessárias para que Fernando Diniz consiga extrair o máximo dos jogadores. É um momento de transição, de reconstrução, mas também de esperança. O Vasco da Gama mostra que está vivo no mercado, atento às oportunidades e disposto a investir para voltar a brigar por coisas grandes. Se a grana realmente entrar e os reforços vierem com o peso que se espera,
o segundo semestre pode ser bem diferente do primeiro? A torcida está na expectativa e, como sempre, pronta para empurrar o time. Porque quando o Vasco engrena, é difícil segurar. E o que está por vir pode ser o começo de uma nova fase para o gigante da colina, enquanto a diretoria vascaína segue atenta ao mercado. A movimentação de bastidores também é tema quente entre os torcedores. A cada nova informação, o clima de expectativa cresce, principalmente porque o Vasco finalmente parece estar adotando uma postura mais estratégica e responsável nas negociações. Diferente de outras janelas em que o clube apostava em jogadores duvidosos ou com histórico de lesões, agora a intenção é clara: investir em atletas prontos que possam entregar resultado imediato e que se encaixem no estilo de jogo proposto. Por Fernando Diniz, a chegada de Thiago Mendes ilustra bem essa nova mentalidade. Um volante experiente com passagem pela Europa e bagagem de alto nível que chega para assumir protagonismo no setor mais carente da equipe. Mas o elenco ainda precisa de ajustes, especialmente nas pontas e no meio-campo. A ausência de jogadores capazes de quebrar linhas, fazer jogadas individuais e dar profundidade ao ataque é sentida jogo após jogo. O Vasco não quer repetir a aposta em promessas sem rodagem ou jogadores com perfil de reserva. A ideia agora é trazer um atleta para chegar e jogar alguém que assuma a responsabilidade e que tenha lastro para segurar a pressão da camisa vascaína. Por isso a demora nas negociações é compreensível. O clube sabe que uma escolha errada agora pode comprometer todo o planejamento do segundo semestre. E se tem uma posição que exige atenção, é o setor ofensivo. A torcida cobra e a comissão técnica também. O ataque do Vasco ainda não engrenou como deveria. Mesmo com algumas atuações positivas, o time sofre para criar jogadas e finalizar com qualidade. Falta agressividade pelos lados do campo, falta aquele jogador capaz de acelerar o jogo e mudar o panorama da partida em uma jogada individual. E é exatamente isso que o clube está procurando. Nomes como Alan Minda e André Gomes circulam nos bastidores, mas ainda não há confirmação de proposta oficial. A diretoria avalia o custo-benefício de cada atleta e prefere agir com cautela para não errar na escolha. Nesse cenário, a possível entrada de dinheiro novo nos cofres se torna essencial. As negociações envolvendo Gabriel Peck e Douglas Luiz não só aliviam as finanças, como abrem espaço para pensar em algo mais ousado. Se os dois negócios forem concretizados, o Vasco pode receber até 26 milhões de reais, valor que pode ser direcionado para contratar um ponta de peso, sem precisar recorrer a parcelamentos longos ou acordos complicados. Essa verba pode ser o diferencial para atrair um jogador com mais mercado que normalmente estaria fora da realidade financeira do clube. Gabriel Peck, formado em São Januário e hoje nos Estados Unidos, está muito próximo de ser vendido ao Palmeiras. O clube paulista já tem aval para negociar diretamente com o Los Angeles Galaxy e deve formalizar uma proposta nos próximos dias. Caso a transação seja concluída, o Vasco, que ainda detém uma parte dos direitos econômicos do jogador, receberia uma quantia importante, estimada em cerca de 3 milhões de dólares. Não é pouca coisa. É um valor que chega em boa hora, especialmente quando se pensa em montar um elenco mais competitivo e evitar sufocos na tabela. Já Douglas Luiz, que também surgiu na base do Vasco, está sendo disputado por vários gigantes da Premier League. Manchester City, Nottingham Forest e Newcastle United demonstraram interesse no meio-campista, que atualmente pertence à Juventus. A equipe italiana não pretende contar com o jogador e espera arrecadar pelo menos 35 milhões de euros com sua venda. Pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, o Vasco tem direito a 5% desse valor, algo próximo de 11 milhões de reais se a negociação for fechada nos moldes desejados pela Juventus. Ou seja, só com esses dois jogadores formados em casa, o Vasco pode faturar o suficiente para transformar a realidade da janela de transferências. E por falar em reforços possíveis, Matias Rojas continua sendo uma opção que agrada boa parte da torcida. O meia paraguaio está livre no mercado após rescindir contrato com o River Plate. Vale lembrar que ele esteve muito próximo de fechar com o Vasco no início da era SAF, quando ainda defendia o Racing. Na época, o clube argentino pedia uma compensação financeira de cerca de 3 milhões de reais para liberá-lo, mas a negociação não avançou.
O jogador acabou indo para o Corinthians, onde teve bons momentos, mas não conseguiu se firmar. Posteriormente, transferiu-se para o River, onde também não teve sequência. Agora, sem clube roja, se apresenta como uma oportunidade rara no mercado. Qualidade técnica, experiência e sem custos de transferência. O salário de Rojas é elevado, mas nada fora do alcance do Vasco, especialmente se o clube confirmar a entrada do dinheiro de Peck e Douglas Luiz. Com um salário mensal que gira em torno de R$600 mil, o meia se encaixa no teto estipulado pela diretoria e ainda traria retorno técnico imediato. É o tipo de reforço que chega com moral, com bagagem e que pode elevar o nível do meio-campo vascaíno. A presença de um armador com visão de jogo e capacidade de organização ofensiva é exatamente o que falta ao time de Fernando Diniz. E mais do que isso, é uma contratação que mostra ambição, que sinaliza à torcida e ao mercado que o Vasco está pensando grande. A possibilidade de trazer Rojas também reacende uma discussão importante entre os torcedores, a dificuldade do clube em concretizar bons negócios mesmo quando eles estão ao alcance. Em 2 oportunidades recentes, o Vasco teve a chance de contratar atletas de qualidade sem custos de transferência e acabou perdendo a disputa para outros clubes. Casos como o de Rojas e de outros jogadores que ficaram livres no mercado e foram para concorrentes diretos acendem um sinal de alerta. Por isso a torcida espera que desta vez a diretoria não perca tempo e aproveite a oportunidade enquanto o jogador ainda está disponível. Em meio a tudo isso, as declarações de André Rizek nos Estados Unidos reforçaram o quanto o Vasco ainda tem relevância nacional, mesmo em meio às dificuldades. Durante entrevista ao canal do jornalista Leonardo, Baran Rizek destacou o tamanho da torcida vascaína e o poder de audiência que o clube ainda exerce. Segundo ele, o Vasco é pauta constante na imprensa, justamente porque movimenta o noticiário, seja em bons ou maus momentos. Para ele, o clube precisa estar forte, disputando títulos e voltando a ser protagonista. A fala de Rizek foi recebida com entusiasmo pelos torcedores que enxergam ali um reconhecimento do tamanho do clube e do seu papel histórico no futebol brasileiro. Além disso, Rizek também falou sobre o atual presidente do Vasco, Pedrinho, e sua transição do papel de comentarista para gestor. Segundo ele, é natural que decisões práticas se distanciem das opiniões emitidas na teoria e que Pedrinho vem enfrentando uma realidade difícil, mas com boas intenções. O jornalista afirmou que acredita no compromisso do presidente com o clube e vê com bons olhos a forma como ele tem lidado com os desafios. Para Rizek, Pedrinho já evitou uma grande armadilha ao questionar o funcionamento da SAF e tomar as rédeas da situação. Essa análise fortalece a ideia de que, apesar dos erros e acertos, a atual gestão tem buscado alternativas reais para colocar o Vasco no caminho certo. Enquanto tudo isso se desenrola, o foco dentro de campo segue sendo o clássico contra o Botafogo. O técnico Fernando Diniz tem trabalhado intensamente com o elenco, buscando alternativas para suprir a ausência de Thiago Mendes, que ainda não está pronto fisicamente. A comissão técnica também avalia a melhor forma de escalar o meio-campo, principalmente porque a sequência de jogos será puxada e exigirá um rodízio eficiente de peças. Além do Botafogo, o Vasco encara o Independiente Del Valle 2 vezes pela Sul-Americana e ainda terá um duelo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro antes do decisivo jogo de volta contra os equatorianos no dia 22 de julho. Cada partida é tratada como uma final, especialmente porque o time ainda briga para se afastar da parte de baixo da tabela no Brasileirão. A Sul-Americana, por sua vez, surge como uma grande oportunidade de título e de visibilidade internacional. O clube sabe que avançar na competição continental pode significar muito mais do que prestígio, tratase de premiação em dólar, valorização de ativos e reforço de imagem. Por isso, a prioridade é montar um time competitivo e pronto para encarar as decisões que virão pela frente. Em paralelo aos treinamentos e às negociações, a torcida também segue fazendo a sua parte. Mesmo em meio às dificuldades, o torcedor vascaíno tem lotado São Januário, comparecido aos jogos fora de casa e mantido o engajamento nas redes sociais. A paixão pelo clube é um combustível que não se esgota
E essa energia contagia, o ambiente interno fortalece os jogadores e pressiona a diretoria a agir com responsabilidade. Ninguém quer ver o Vasco repetir erros do passado. O que a torcida quer e exige é um clube que respeite sua grandeza e que entre em campo para competir de verdade. O clima agora é de vigilância, mas também de esperança. Os próximos dias serão decisivos para o futuro da temporada. Se o clube conseguir confirmar as vendas, usar bem o dinheiro e acertar nas contratações, o cenário pode mudar rapidamente. Thiago Mendes já está na área pronto para ajudar. Falta agora o ponta ou meia criativo e quem sabe mais um nome de impacto que possa elevar ainda mais o nível técnico da equipe. A reconstrução está em curso e o caminho ainda é longo, mas pela primeira vez em muito tempo, o torcedor vascaíno vê sinais claros de organização e vontade de fazer diferente. Agora é aguardar os próximos capítulos dessa história, que promete ser agitada, mas que pode enfim recolocar o gigante da colina no lugar que ele nunca deveria ter saído. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um nome de peso começa a agitar o mercado de transferências e o coração da torcida vascaína. Circula com força, em meio a rumores cada vez mais insistentes, a possibilidade de Hulk, um dos atacantes mais respeitados e desejados do país, estar prestes a assinar com o Vasco da Gama. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, tem movimentado as redes sociais e gerado expectativas em São Januário, onde a vontade de reforçar o elenco para as próximas temporadas é clara. Trajetória de Hulk é marcada por clubes de renome internacional e atuações que impressionaram fãs e críticos mundo afora. Após passagens por grandes times europeus e asiáticos, o jogador, conhecido pela força física, explosão e capacidade de decisão, estaria avaliando um retorno ao futebol brasileiro e o Vasco da Gama surge como destino favorito. Fontes próximas ao atleta indicam que o desejo de retornar ao Brasil, aliado à vontade de vestir a camisa de um clube tradicional com uma torcida apaixonada, seriam fatores decisivos para esse possível acerto. O Vasco, que há tempos busca um atacante com o perfil de Hulk, forte, experiente e capaz de decidir partidas, vê nessa negociação uma oportunidade rara para agregar qualidade técnica e carisma ao elenco. O clube, que passou por momentos turbulentos nos últimos anos, estaria apostando no impacto que um nome desse porte poderia causar tanto dentro quanto fora de campo. A possível contratação é vista como um sinal claro de que o time pretende montar um grupo competitivo para brigar nas principais competições nacionais e quem sabe voltar a sonhar com conquistas expressivas. Apesar de toda a empolgação, especialistas e analistas do mercado esportivo lembram que o processo de contratação envolve muitos detalhes, como questões financeiras, adequação ao projeto esportivo e negociações entre clubes que ainda não foram totalmente finalizadas. Além disso, a situação contratual do jogador, que pode envolver clubes intermediários ou direitos econômicos complexos, é um fator que pode atrasar ou até mesmo impedir o acordo. Por enquanto, o que se sabe é que a torcida do Vasco está em polvorosa com a possibilidade de contar com um atleta de peso como o Hulk. As conversas seguem acontecendo em sigilo, mas a imprensa esportiva acompanha de perto qualquer movimentação, pronta para trazer novidades a qualquer momento. Se o rumor se concretizar, será uma contratação histórica para o clube carioca, capaz de transformar o cenário do futebol nacional e reacender a chama da paixão vascaína. Em resumo, o que era apenas um boato começa a ganhar corpo e virar um verdadeiro burburinho nos corredores do futebol brasileiro. Hulk pode, sim, estar prestes a vestir a camisa do Vasco da Gama. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa possível novela que promete esquentar a temporada e deixar todos de olho no que pode ser uma das transferências mais impactantes dos últimos tempos no futebol nacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas.
Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!